Então tá bom, então pode se sentar. Abre a sua Bíblia em Isaías 51, versículo 3. Vamos lá, acharam? Isaías 51, versículo 3. Eu vou ler primeiro aqui, depois nós leremos mais uma vez. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e o som de canções. Que versículo bonito, hein? Vamos todos novamente? Vamos ver aqui nessa versão? Todos juntos? Vamos lá? Com certeza, o Senhor seus ermos como o jardim do Senhor. Sons de canções. Amém? Que promessa linda, né? Ele tornará seus desertos como o Éden. Aqui é referência ao Éden, ao jardim do Éden mesmo. Tá bem? Seus ermos como o jardim do Senhor. Que promessa linda. Ó, meu irmão, está dizendo que vai transformar o seu deserto. O seu deserto vai ser transformado em paraíso. Você pode dar um glória a Deus? Porque às vezes nós vivemos deserto, mas essa palavra do Senhor para a tua vida nesta noite, Ele vai tornar os seus desertos como o Éden, como o jardim do Éden, como o paraíso, o jardim do Senhor. Ó, meu irmão, você crê que Deus já tem algo preparado sobrenaturalmente para a sua vida? Olha, na verdade o céu é o nosso destino final, não é verdade? Você crê no céu? Crê no céu? Pensou as ruas de ouro, os anjos. Ou você acha que vai ficar numa nuvinha lá, tocando harpinha lá? Não é assim não. Lá diz que nós estaremos eternamente louvando ao Senhor. Olha que lugar maravilhoso. Na verdade, a gente até prega pouco sobre o céu, mas já imaginou toda essa beleza, todo esse esplendor, a glória do Senhor? Já pensou nisso? Sim ou não? Sim, pensou? Quer ir para lá hoje ou não? Opa, tem gente que está querendo. Hoje mesmo? Amém, tá certo. A gente pensa no céu. É lógico, né? Ninguém quer morrer, né? Vamos dizer assim, a gente quer viver o céu, mas na hora certa, não é verdade? Mas é lindo. Mas sabe, Deus está falando aqui nessa palavra que Ele vai transformar o seu deserto num Éden. Isso é para esse momento de agora. Esse é para o momento da terra. A palavra de Deus está dizendo que Ele transforma o seu deserto, aquilo que você tem vivido, às vezes situações, dificuldades, vai transformar no Éden, em algo abençoado. Pensa no jardim. E é interessante nisso aqui, que é o seguinte, naquela primeira visão, quando Jesus ressuscita dos mortos, você sabe a história, a primeira pessoa que vê Jesus, quem foi? Maria, certo? Mas olha que interessante, como Maria encontra Jesus? Maria vê um jardineiro, você percebeu isso na palavra de Deus? Vê ele como um jardineiro. Inclusive, ela se confunde, ele confunde a visão de Maria, porque ele estava se passando por um jardineiro. Mas o interessante é que, na realidade, irmãos, não há uma confusão aqui, porque Jesus estava na função dele, como jardineiro. Eu vou te explicar porque o que acontece. O primeiro Adão, o Adão que estava lá no jardim do Éden, qual era a função dele? Jardineiro, meu irmão. Ele era responsável pelo jardim do Éden, a cuidar do jardim do Éden. Ele é responsável pela terra, pelo paraíso. E lá, no lugar onde Deus estava constantemente, onde o céu descia, onde o Senhor descia, andava com o homem, havia uma ligação perfeita. Adão era o jardineiro que cuidava, mas Adão, lamentavelmente, por causa do erro dele, por causa do erro que ele cometeu ali junto com a sua esposa, com a Eva, perdeu esse lugar. Agora, Cristo, anos depois, a história vai, Cristo, anos depois, aparece a Maria, depois de ressurreto, como um jardineiro que vem para restaurar aquele jardim, aquilo que tinha sido perdido por Adão. Deu para entender? E por isso que há uma ligação interessante, porque nada na Bíblia é por acaso.
E há uma ligação interessante da visão que Maria teve de Jesus como jardineiro, naquele momento, ou seja, representando, olha, eu sou o segundo Adão, a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, que veio para resgatar e trazer esse paraíso de volta à terra, aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que o paraíso do céu já está garantido, dá um glória a Deus aí, mas que podemos fazer da terra também um paraíso para nós, nossa vida, em nome de Jesus. O céu já está seguro, glória a Deus, mas também há propósitos de Deus, que nós vivamos um paraíso, um jardim do Éden, aqueles que são de Cristo Jesus e que conhecem, são transformados. O Senhor Jesus tem algo especial para você, em nome de Jesus. Amém? E se queremos ver qual é o plano de Deus, nós temos que voltar um pouquinho aqui ao princípio, há pelo menos duas situações que o Jardim do Éden vai nos ensinar. A primeira coisa que eu quero refletir com você é quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vemos ali a natureza de Deus, nós vemos ali a natureza do homem e nós vemos como eles se relacionam, se interagem. Então, quando voltamos a Gênesis, os 3 primeiros capítulos, a gente percebe que é o seguinte: Deus, naquele momento, dá tudo para o homem. Ele dá tudo para Adão, dá tudo para Eva, e tudo que ele necessita. Ali nós vemos claramente qual é o caráter de Deus, pôr o homem no local de harmonia, num local maravilhoso. Mas temos uma segunda reflexão nesses 3 capítulos, que nós vemos também como é a natureza do homem, uma natureza como servo. E ali a gente também percebe como o homem se relaciona quando Deus lhe dá tudo, como o homem se comporta quando Deus lhe dá tudo, como o homem comete os seus erros. Vemos a reação do homem ante ao pecado, e vemos como ele trata de se esconder, de fugir, e vemos como a reação de Deus a ir buscar o homem naquele momento. Veja, quando o homem peca e o homem falha, Deus não deixa, ele vai buscar o homem. Tá certo? Então, assim, nesses 3 capítulos, observamos como Deus é, como o homem é, e como essas duas naturezas se interagem. Mas por que isto é importante? Porque quando eu conheço a minha natureza agora como homem, é quando eu posso e consigo entender e dominar a minha vida. Dá para entender? Vamos tentar esclarecer. Se eu entendo como eu atuo, como eu penso, como eu me reaciono, como eu relaciono, eu posso me dominar. E quando aprendemos como é o ser humano, como ele se relaciona a certas situações na vida e o que acontece conosco, aí vamos saber dominar a nós mesmos e a essas situações. Então, nós nunca podemos nos dominar se nós não nos conhecermos. Sim ou não? Sim? Agora também temos que conhecer qual é a natureza divina, qual é o propósito de Deus, e Deus cada vez mais quer que nós nos parecemos com Ele. Por isso que nós precisamos nos conhecer, saber nos dominar, saber onde que é o certo, onde que é o errado, entender esse raciocínio, porque Deus quer se relacionar conosco, e Deus quer que cada vez mais nós possamos nos parecer com Ele. Então vamos olhar para Gênesis, abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, vamos ver o versículo 8 e 9. E hoje eu quero falar sobre guardando o nosso coração. Então, versículo 8 e 9 do capítulo 2 diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Olha que interessante agora. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui, meus irmãos, vemos a descrição desse lugar maravilhoso, onde Deus caminhava com o homem ali durante o dia, e como nós já vimos, o homem saiu de lá, Deus o tirou por causa do pecado, por causa do erro, mas Jesus então veio resgatar, recuperar, na morte de Jesus, recuperar esse relacionamento direto que Deus tinha com o homem naquele momento. Por causa de Jesus, o véu se rasgou e nós temos de volta esse relacionamento. Agora, eu li a respeito aqui um pouquinho do Jardim do Éden, achei uma explicação interessante sobre ele, e eu quero pelo menos falar sobre 5 definições ou conceitos que a gente tem que entender sobre o Jardim do Éden. Primeiro, o Éden é um momento, o paraíso é um momento. Segundo, o paraíso
é um lugar fixo, um lugar específico. O Éden, em terceiro, é presença. Quarto, o Éden é uma atmosfera agradável. E quinto, o Éden é uma porta aberta. Então, os conceitos do Jardim do Éden são, primeiro, momento. Diga comigo aí, momento. 2, lugar específico. 3, presença. 4, atmosfera agradável. 5, porta aberta. Então, se a gente entende esse conceito, a gente pode dizer aqui, vou até ler para não errar aqui, olha. O Éden é um lugar específico, onde se abre uma porta no mundo espiritual, se cria uma atmosfera agradável, onde Deus e o homem podem habitar. Esse é o Jardim do Éden. Um lugar específico, onde se abre uma porta, cria uma atmosfera agradável, e Deus se relaciona com a vida do homem. Então, todos que estamos aqui, meus irmãos, nós temos um Jardim do Éden. Deveríamos permanecer nele constantemente. Mas o que acontece é que nós, às vezes, saímos desse local. Para dar mais alguns exemplos, vou exemplificar um pouquinho o que é viver uma vida no Jardim do Éden. Eu vou usar a vida de Jacó. Todos conhecem a história de Jacó? Sim? Vamos lá. Jacó, o que aconteceu com Jacó? Jacó tomou o lugar de Esaú na primogenitura. Então saiu correndo, tá certo, da sua família, foi embora, porque o irmão falou, vou te matar, e ele fugiu. Quando chega no deserto, ele vai lá, vai dormir, deita, não tinha nada, absolutamente nada, botou a sua cabeça sobre uma rocha, sobre uma pedra, e dormiu. Até aí tudo bem. Então, de repente, ele está num local desconhecido, e quando a noite chega naquele local, em certo momento, o que acontece? Abre os céus, abre-se uma porta, aí cria-se o quê? Uma atmosfera agradável agora, e Jacó tem então uma experiência com Deus, que muda para ele toda a sua vida a partir daquele momento. Então, pelos próximos 20 anos, aquele momento, aquele lugar, ficou marcado na vida de Jacó. Foi onde Deus interveio na sua vida para sempre. E o que acontece? Quando Jacó se levanta pela manhã, então ele fala, meu Deus, certamente, você conhece a frase? O Senhor estava aqui e eu... Nossa, gente, história de Jacó, você fala, conheciam, né? Certamente o Senhor estava aqui e eu não sabia. Essa foi a declaração de Jacó naquele momento. Mas veja, o curioso então, ele pega, se levanta, pega uma pedra, naquele momento, aquela pedra a qual ele colocou a cabeça, uma pequena pedra, a qual ele usou como travesseiro, e aquele lugar então ele teve essa visão toda, pega e consagra aquela pedra. E ele faz aquela promessa, se o Senhor for comigo, me abençoar, tá certo? Eu vou trazer o dízimo de todas as coisas. Essa foi a promessa de Jacó. Mas Jacó, na verdade, falou assim, eu quero deixar marcado esse local, porque esse local foi o diferencial, foi um marco da minha vida, onde Deus falou comigo, criou essa atmosfera, os céus se abriram e ali eu pude ver ao Senhor. Pelos próximos 20 anos, vocês conhecem a história, Jacó prosperou. Ele foi enganado pelo sogro, né? Por causa do seu trabalho, quis casar com uma das filhas dele, ele enganou, deu a outra, trabalhou mais um tempo para ganhar outras filhas, mas Jacó prosperou, e que aquele que saiu sem nada, onde a sua primeira oferta ao Senhor foi a consagração de uma pedra, agora depois de 20 anos, retorna naquele mesmo local, tá certo? E levanta um altar ao Senhor. Depois de 20 anos, enganado várias vezes, ele teve que trabalhar duro, mas Deus o abençoa e o prospera. Por um momento, em um lugar específico, abriu uma porta, criou-se uma atmosfera agradável, Deus marca a vida de Jacó por todos os seus dias, e ele ali volta depois de 20 anos abençoado. Sabe, isso é o Jardim do Éden. É a transformação que Deus fez na vida dele. E talvez você tenha tido algumas experiências parecidas com essa. Porque o que acontece? Às vezes nós também temos o nosso Jardim do Éden, ou seja, nós permanecemos às vezes nele, todos os dias da sua vida, em cada momento, às vezes abre portas, abre oportunidades da sua vida, onde você vê Deus agindo, vê Deus prosperando, colocando a sua mão, marca o seu coração de tal maneira que você vai dizer, puxa, Deus está nesse negócio, você foi marcado, você tem uma convicção que Deus está sobre a sua vida, mas e aí, o que acontece?
E o que eu vim falar para nós nesta noite é simples, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque para isso que Ele veio, para restaurar esse relacionamento, onde nós possamos viver aqui na terra, esse relacionamento de um jardim, de um paraíso, onde situações na nossa vida sejam transformadas, melhoradas, mas devemos ter um cuidado de permanecer nesse ambiente, porque Adão e Eva saíram desse ambiente. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Então entenda que nada que você faça pode pagar a graça que Jesus fez para te colocar nesse local. Dá para entender? Adão mereceu alguma coisa para estar no jardim do Éden? Não, Deus o criou e colocou lá. Absolutamente nada. Mas os erros dele fizeram sair de lá. E isso é que muita gente às vezes não entende, é que tudo que Deus dá para nós é pela graça dele. Mas o que a gente às vezes não sabe é como mantê-la na nossa vida. Você já pensou assim? Quantos de vocês, inclusive a minha vida, podemos dar graças a Deus por tudo que Deus tem nos dado? Deus tem abençoado a sua vida? Amém? Deus tem te dado salvação? Sim? Já deu salvação para a sua vida? Deus tem prosperado a sua vida? Amém? Deus tem abençoado a sua família? Tem alguns, talvez, né? Deus tem dado os recursos do trabalho, as bênçãos. Veja, Deus tem feito desse local, desse ambiente onde você está aqui na IBC, um jardim do Éden. Você vem aqui, você adora ao Senhor, recebe as bênçãos do Senhor, você ora, você busca a Deus. É um jardim do Éden. A sua casa pode ser um jardim do Éden, você está lá, o seu refúgio, você está na bênção, você está com a sua família, está instaurada, está tudo certinho, tudo na bênção, é o seu jardim do Éden. Mas às vezes nós não continuamos lá, às vezes nós saímos de lá, e esse é o perigo, porque lamentavelmente nós não aprendemos a reter aquilo que Deus tem nos dado, e isso ocorreu com Adão e com Eva. Para Adão e Eva, Deus tinha dado todas as coisas. E eu quero levá-los aqui agora, no momento em que Eva e Adão, né, cometeram o erro, para que nós possamos aprender com esse erro no dia de hoje. E todos nós possamos permanecer nas bênçãos do Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado, e onde Deus tem nos colocado, e nós nos permanecemos lá. Então, abra sua Bíblia lá de volta em Gênesis 2, 8 e 9. Vamos já direto para o versículo 9. Coloque ali na tela, ali, vamos ler aqui todos juntos. Eu vou começar aqui, olha. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo do quê? Árvores agradáveis aos olhos. Vamos fazer de novo. Ó. O Senhor Deus fez nascer então no solo o quê? Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos. E o que mais? E boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos primeiro parar aqui. Então, o que o Senhor fez nascer na terra foi toda a árvore agradável aos olhos. Quantas árvores eram agradáveis aos olhos? Todas. Quantas eram boas para comer? Todas. Agora vamos ver aqui o Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está onde? No meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí disse a serpente à mulher, certamente, o que acontece? Não morrerão. Estão me acompanhando aí, amém? Ok. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora olha que interessante esse versículo. Quando a mulher viu o quê? Que a árvore parecia o quê? Agradável ao paladar e era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Olha que interessante aqui, que a mulher viu que a árvore era o quê?
boa ou agradável. Como está aqui? Vê o versículo 6, meu irmão. A mulher viu que a árvore era agradável, está no versículo 6. Mas quantas eram as árvores agradáveis aos olhos no jardim? Todas. Tá certo? E diz também aqui que era trazer, e além disso, desejável para ela. Mas quantas eram boas no jardim? Todas. Tá certo? Mas o que aconteceu? A árvore era desejável para ela, para se obter o discernimento. Foi o que a palavra está dizendo ali. Olha, você discernimento. Está vendo aqui? Vamos lá no 6 de novo, olha. Quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Agradável ao paladar, ou seja, ela era bonita e gostosa, vamos dizer, boa, era atraente aos olhos, além disso, desejar para se obter discernimento. Diga aí, discernimento. Ok. Então, o que acontece? Todas as árvores eram bonitas, boas para comer, mas de repente a serpente a fez cobiçar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o erro do coração da Eva foi a cobiça. Porque todas eram boas para comer, todas eram agradáveis aos olhos. Tudo que Deus fez era bom, era bonito. Mas o pensamento no coração da Eva a fez cobiçar algo que ela não tinha, que era o discernimento que a serpente colocou. Agora, como é que alguém que tinha tudo, veja bem, ela podia comer de todas, tudo estava disponível para ela. Como é que alguém que tinha tudo pode querer cobiçar alguma coisa a mais? Porque a gente pensa que a cobiça e a avareza é unicamente a gente querer coisas mais na nossa vida. Mas na realidade, Deus nunca condena ou nunca condenou a gente querer coisas a mais na nossa vida. Veja, o jovem rico perguntou para Jesus o seguinte: olha, eu quero a vida que tu tens. Jesus não repreendeu. Jesus chegou e disse para ele: olha, a chave para você alcançar essa vida que você tem é você fazer isto. Então Jesus disse: o que você está querendo, rapaz? Você está doido? Não, essa vida é minha, você está querendo coisa demais? Não. O Jesus só disse: olha, para que você tenha isto, é necessário você fazer isso. Mas o problema da vida, então, não é que a gente querer mais as coisas, mas é como a gente busca certas coisas. O problema é como a gente fala, como a gente encontra. E isso que muitas vezes nos tira do Éden. Quando a gente crê que a gente sabe mais do que Deus, quando a gente crê que a gente é capaz, muito mais capaz do que Deus, e quando a gente busca o que a gente quer, a gente trata às vezes de obter as coisas da nossa maneira e não como Deus quer ou como pretende a nós. A cobiça, a ambição, a avareza, a raiz desses pecados a sua raiz não é querer mais, mas o problema é a maneira como a gente pensa que temos condição de fazer, ou pensamos que Deus não tem condição de nos dar certas coisas e a gente querer fazer com as nossas forças. E há dois pensamentos que vão nos tirar do Éden, vão nos tirar desse paraíso de qualquer jeito. Ou seja, dois pensamentos que a serpente coloca em nossa mente e tira. O primeiro pensamento é assim: Deus tem algo bom e Ele não quer me dar. Foi o que a Eva pensou. Deus tem algo maravilhoso aqui e não quer me dar. Por que eu não posso comer essa árvore? Tudo que a serpente colocou no coração da Eva é isso aqui. Olha como isso é maravilhoso que Deus tem para te dar. Por que Ele não quer te dar? E quando a gente fixa o nosso pensamento em certos tipos de coisas como esta, que Deus tem algo maravilhoso e não quer nos darmos, é aí que a gente começa a cobiçar. É a gente achar que eu sou meu próprio Deus, eu tenho condição de fazer isso, eu posso me determinar na minha vida o que convém e o que não me convém. E quando isso acontece, você sai do jardim. Você começa a pensar aí: a igreja não quer que eu seja liberto. A igreja tem muita regrinha. Deus não quer que eu seja feliz, porque senão eu estaria passando por isso. Veja como você vindo à igreja te proíbem fazer certas coisas. Imagina, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Te limitam a fazer alguma coisa. Veja quantas coisas boas a vida tem que você não pode fazer porque eu sou crente. E o que dizem os nossos amigos, ou os amigos dos nossos filhos? Olha, teu pai que não quer que você desfrute a vida, não.
Então, o que acontece? Colocam consciência nos seus filhos que o teu pai é bom, ele sabe que essa coisa é boa, mas não quer que você tenha. Beber é bom, beber é bom. Ah, teu pai não deixa porque é bom, ele sabe que é bom. E assim começam as coisas. Você é bobo? Você está perdendo aí, a menina está te dando uma bola. Não, eu sou crente. Não, isso é bobo, imagina. Para que fazer isso? Para que se guardar? Olha como a serpente vem de uma forma sutil. E você começa a desejar coisas com as suas próprias forças, deixando Deus de lado, você começa a tomar decisões na sua vida do que convém e não convém. E você, o pior, você pode achar que, ou pensar que você pode ter coisas boas na sua vida desobedecendo a Deus. Isso é o pior. Porque você se mantém como Eva se manteve, colocou na cabeça que ela teria sabedoria, porque desobedecendo a Deus ela achava que esse conhecimento, esse discernimento ia ser bênção para ela, mas não pensou na consequência que ela sairia do jardim. Essa é a primeira coisa. Muitos filhos acreditam que desobedecer ao pai seria melhor, que os pais não sabem o que estão fazendo, porque na mente deles acha que o pai está privando eles de ter uma experiência de uma coisa boa, ao invés de estar orientando como o pai está fazendo. E fica, meu pai é ruim, não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo, não me deixa fazer isso. Agora, eu tenho que confiar no meu pai, no Deus Criador, que Ele sabe o que é bom para a minha vida. Dá para você entender isso? Você crê que Deus sabe o que é bom para a sua vida? Mas às vezes, a gente, por conveniência, porque a gente acha que a gente sabe algumas coisas, a gente vai para o nosso desejo e esquece do desejo de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, achando que isso vai nos trazer bênçãos, mas vai nos tirar do jardim, do Éden, da nossa vida. É isso, meu irmão. Lucas 12, versículo 13 a 15. E vamos ver o outro pensamento que provoca a cobiça. Lucas 12, 13 e 15 diz assim: alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Interessante isso daqui, não é, irmãos? Há um homem que chega a Jesus e pede, Senhor, divide a herança que eu tenho com meu irmão. Ou seja, dá-me o que corresponde a mim e ao meu irmão, só isso. Agora Jesus chama ele aqui de avarento. Por que pedir a parte que é dele é avareza? Já pensou sobre isso? Esse rapaz estava pedindo o que era dele, e Jesus chama ele de avarento. O que pediu como que correspondesse a ele mesmo é avareza? Vamos pensar um pouquinho? E a gente pensa que avareza, que cobiça, é querer algo que não é nosso, o que é de outro. Mas qual é a raiz desse pensamento? Por que Jesus chama esse jovem de avarento? Vamos ver, seguindo aqui a próxima parábola, versículo 15. Então lhes disse Jesus, olha, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, essa parábola resolve o problema da avareza. Ou seja, vemos um homem querendo fazer armazém para guardar o que ele mesmo tem. Ora, a gente pensa que avareza, cobiça, é querer a coisa que o outro tem. Mas aqui, esse homem ele não queria o que o outro tinha.
Ele queria só guardar o que ele tem. E por que Deus chama quem quer guardar o que tem de avarento? Boa pergunta essa, né? Porque a avareza está em pensar em descansar naquilo que você tem e não naquilo que Deus pode prover. Ou seja, a cobiça em avareza está em pensar que a minha alma pode repousar naquilo que eu tenho. Que triste engano. Às vezes a gente tem as coisas e acha que está tudo bem, né? Esse homem só queria sombra e água fresca, né? Vou construir um armazém, vou ficar deitando aqui, sombra e água fresca, tenho dinheiro suficiente, estou com saúde, está tudo bem, estou com recursos. Fala assim, tolo, você está confiando no que você tem. Todo aquele que pensa que a sua vida pode estar tranquila, porque tem tudo o que necessita, meu irmão, acaba não necessitando de Deus. E se você não necessita de Deus, você sai do jardim do Éden. Se você não necessita de Deus, você acaba se tornando o seu próprio Deus. Então agora a cobiça, a avareza está presente na sua vida, porque você vai buscar com seus próprios meios aquilo que Deus quer te dar. E o repouso nas situações ou naquilo que você tem, a sua alma repousa na sua alma no que você tem, mas você não repousa naquilo que Deus pode te dar. E o repouso da sua alma não está naquilo que você possui, meu irmão. Está na confiança em Deus. E nesta noite, eu sei que não é uma daquelas mensagens empolgantes, aquelas mensagens que falam, Deus, glória a Deus, aleluia. Não é isso. É da gente pensar na nossa vida, onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Adão e Eva pensaram que podiam ter coisas que Deus fosse, isso não é para você. Mas a serpente foi lá, enganou-os, fez cobiçar coisas que não eram para ela. E quantas de nós temos tido as mesmas atitudes, de acreditar que a nossa confiança está em coisas, ao invés de colocarmos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Certamente, como eu disse no início, o céu está garantido para nós. Amém? Amém. Mas se Deus tem promessas para nós aqui, como está o seu coração? Você está pronto para confiar em Deus? Ao ponto de entregar a sua vida e dizer, Senhor, eu confio nas suas decisões? E confiar nas decisões de Deus, às vezes é ouvir um não, às vezes. Às vezes é ouvir, isso não é para você. Nós queremos o melhor de Deus para a nossa vida, não é verdade? Nós queremos viver sempre o melhor de Deus aqui na terra, é o que nós falamos. Mas estamos dispostos a colocar o nosso coração na vontade de Deus? E às vezes, como nós vimos nessa parábola, né? O rapaz tinha tudo. O homem tinha tudo, tinha bens, tinha riqueza. Se a gente olhasse assim, não há um erro nisso. Mas Deus falou assim, puxa vida, em vez de você confiar em mim, você está confiando naquilo que você está tendo. Como está o seu coração nessa noite? Onde você tem colocado a sua confiança? Às vezes você coloca a sua confiança num médico que diz, toma esse remédio que vai dar tudo certo. E você esquece de confiar no Deus, que é o médico dos médicos. Às vezes você está confiando que uma aplicação financeira que você fez aí é o que vai te deixar tranquilo para o resto da vida. Ao invés de pedir uma direção de Deus, aonde você pode colocar os seus recursos, as suas economias. Às vezes você confia tanto no seu negócio que vai bem, graças a Deus,
Mas esquece que quem está te fazendo bem é o Senhor que está te abençoando, que colocou a você no jardim do Éden lá, dando todas as coisas e prosperando. E você está achando que você é o que está realizando isso, esquecendo de Deus que te pôs lá e que te está abençoando. Você está pronto para sair do jardim. Quando o nosso coração confunde as coisas, esquece de Deus, não confia mais no Senhor, achando que a gente é capaz, achando que a gente é o que faz as coisas acontecer. Meu irmão, Deus está te tirando do jardim. Mas essa noite não é para a gente ficar triste ou preocupados, porque na verdade é um alerta de Deus para a sua vida e para a minha vida. É um alerta de Deus assim: filho, eu quero manter o mesmo relacionamento, como era no jardim. O céu se abria, Deus vinha, passeava com Adão, com Eva. Devia ter um papo bem legal lá, né? Como você chamou isso aqui? Essa aqui eu chamei de leão. Pô, que legal, bonito, hein? Como que essa árvore aqui? Essa aqui é uma macieira. Nossa, que nome bonito, né? A pessoa, porque Deus deu a liberdade de Adão para administrar o jardim. E você pensa assim: o que Deus quer fazer comigo hoje, com a minha vida, com a sua vida? É falar assim: filho, eu quero ter esse mesmo relacionamento. Aquilo que lá, quando Adão errou, se perdeu, Jesus Cristo resgatou. O segundo Adão, o jardineiro, veio e falou assim: olha, eu voltei, eu abri novamente a porta do jardim para que você entre, administre junto comigo, tenha um relacionamento, passeie junto comigo, aprenda de mim, e peça-me ajuda, é isso daqui. Mas Jesus fala assim: olha, tem certas coisas que não podem, confie em mim, não confie em você, confie no meu direcionamento, confie em mim, o Espírito Santo está com você, ele vai estar aí todo dia, peça direcionamento e Deus vai te abençoar. E assim você vai viver o jardim do Éden na sua vida, na sua família. Amém? Vamos ficar em pé. Quantas coisas a gente às vezes precisa consertar na nossa vida, não é verdade? E hoje eu queria que você colocasse no seu coração a seguinte situação: Senhor, eu preciso voltar, desculpa o termo voltar, a confiar no Senhor. O que talvez ali, no primeiro Adão, não tinha, é que naquele momento ali, Jesus não era o resgatador, nosso Salvador. Mas no momento que nós vivemos aqui agora, tudo o Senhor tem nos dado pela sua graça, pela sua bondade. E eu quero te chamar, você hoje, a consertar a sua vida em situações que você não tem consertado, que você tem andado por si próprio. O melhor Deus tem para você, mas eu estou confiando em Deus, eu estou trazendo o Senhor para passear comigo no meu jardim, na minha vida, dentro do meu contexto, eu tenho confiado em Deus. Ah, meu irmão, não saia do jardim. Saiu tão caro para a humanidade o erro de Adão e Eva. E pode sair tão caro para a sua vida confiar em você, confiar nos seus instintos, confiar nos seus sentimentos, achar que Deus não vê certas coisas, achar que Deus não olha as situações. Semana passada eu falei assim: olha, Deus, se você lembra de manhã, eu falei que Deus é Deus que perdoa todos os pecados. Mas Deus também é juiz. E os pecados trazem consequências. E o que o Adão e Eva fizeram, trouxeram consequências. Perderam o relacionamento. Perderam o relacionamento, a oportunidade de estar vivendo ali com Deus, num relacionamento puro, santo, de bênção. Nós pagamos essa consequência, mas Jesus veio e novamente resgatou essa oportunidade de estarmos juntos com Ele. Mas, queridos, saibamos não sair do jardim. Você pode dar um amém nisso? Dá para você entender? Saiba não se perder. E o mundo cada vez mais está nos tentando a ter uma vida fora do jardim,
fora do que Deus tem como propósito. E você não pode continuar vivendo uma vida dupla. Você tem que entender que há princípios, que há consequências. Mas você tem que entender que o que Deus quer com você não é o mal, é a bênção. É a bênção. É o que fala em Romanos, olha, a vida com Deus às vezes é sacrificar. O seu culto racional vai ter necessário, às vezes, haver sacrifício, porque às vezes é difícil. É difícil, às vezes, nós termos uma vida em santidade, uma vida correta com Deus. Mas se a gente aprende a viver assim, Deus fala, olha, você vai experimentar toda a minha boa, toda a minha perfeita vontade sobre a sua vida. Eu preciso de coisa a consertar na minha vida. Eu preciso confiar em Deus, preciso aprender, Senhor, isso aqui está errado, dirija a minha vida aqui, dirija a minha vida ali, conserta essa situação, eu quero manter meu relacionamento com o Senhor. E eu te convido a termos um momento de busca no altar, sabe, de arrependimento, de conserto, de compromisso, de andarmos na luz com o Senhor. Não fazermos como Adão, como Eva, como esse homem insensato, que colocou toda a sua esperança naquilo que ele tinha. Eu falei assim, olha, eu já vou pedir tua alma. Para quem vai ficar tudo isso? Você está pronto para ir para o paraíso eterno? Não coloquemos a nossa esperança e confiança naquilo que temos. Coloquemos nossa esperança e confiança naquilo que Deus quer para a nossa vida. E você sairá abençoado, sua casa será abençoada, Deus vai prosperar teu caminho, porque Ele tem planos de bênção para você e não de morte. Vamos orar um pouquinho? Se você quer vir ao altar, quer se ajoelhar, colocar a tua vida na presença de Deus, fique à vontade. Às vezes a decisão de vir no altar é uma decisão importante, é você dizendo, Senhor, eu reconheço que eu estava errado nisso, que eu preciso consertar certas coisas. Vamos entrar na presença de Deus, para nós orarmos aqui. Se você quiser vir ao altar, entendendo que você precisa confiar no Senhor, precisa aprender a viver uma vida em santidade, uma vida na esperança de Deus que tem para você, o melhor que Ele tem para a sua vida. Vem aqui porque o Senhor vai transformar situações, amém? Enquanto nós cantamos... Orar, põe sua mão no seu coração aí. Às vezes a gente pensa assim, né? No altar tem pouca gente, mas olha, todos nós pecamos, todos nós temos coisas a acertar com Deus. Então não precisa me enganar, você tem que se consertar com Deus. A palavra de Deus fala que Deus, Ele vê o nosso coração.
Vou te dar aí um minutinho para você falar com Deus. Todos nós, em silêncio aí. Coloque a sua vida agora no altar de Deus. Fala: Senhor, quero estar debaixo da tua vontade, Senhor. Eu confio no Senhor. Deus, vai tirando os meus desejos. Vai tirando coisas que não vêm de ti, onde eu estou olhando para mim mesmo, achando que eu posso, eu realizo alguma coisa, mas se não é o Senhor na minha vida, eu não sou nada. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Entregue agora ao Senhor a sua vida, sua família, seus negócios. Coloque no altar do Senhor agora aquilo que você tem, seus sonhos. Coloque os seus sonhos no altar de Deus. Tenha coragem de dizer: Senhor, realiza aquilo que o Senhor quer na minha vida. Eu me submeto ao Senhor. Eu não quero errar achando que a minha vontade é superior à sua vontade. Peço perdão ao Senhor por isso. Eu creio que a tua vontade é boa, perfeita, agradável. E eu quero colocar a minha vida, o meu coração, meus desejos debaixo do teu altar, Senhor. Eu confio no Senhor. Não me deixe errar. Não me tire do paraíso. Não me tire do jardim, Senhor. Mas perdoa as minhas falhas. Peça perdão às suas falhas, irmão. Perdoa meus desejos. Perdoa o meu pecado. Ah, Senhor, tira o pecado. Tira a impureza do coração. Tira a impureza, Senhor. Tira a soberba, a ganância, a cobiça, a avareza. Ah, Espírito de Deus, traz uma unção agora, Senhor, de arrependimento no teu povo, Senhor. Pai, tua palavra diz que sem santidade ninguém veria o Senhor, Deus. Ah, Deus, precisamos aprender, a Deus, a viver em santidade contigo. Ó Deus, não queremos ser hipócritas, Senhor, sermos alguém aqui na igreja e outra pessoa lá fora, não, Senhor. Pai, queremos estar debaixo da sua vontade, todos os dias, viver, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Que aprendamos a confiar no Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. Abra nossos olhos para ver sempre o teu caminho, a tua direção, em nome de Jesus.